Eu sei que você tá passando pelo momento mais difícil da sua vida. Eu sei que você praticamente perdeu a pessoa mais importante da sua vida, a pessoa que você conversava, que você contava. Mas ela te ensinou o mais importante. Ela te ensinou a aproveitar as coisas mais simples, a ser uma pessoa boa e a correr atrás dos seus sonhos. Lembra? Lembra que ela falava que tudo que você quiser você pode conquistar e ir atrás? É só isso. Só isso. De tudo que você perder, não perca a presença de Deus, mas também não perca acreditar que é possível, acreditar que você pode mudar. Não existe isso de onde você nasceu, que se só certas pessoas podem viver tais coisas. Não, você pode, basta você crer, basta você alimentar a sua fé. Se você tem um cachorro que morde todo mundo, então você tem um problema, porque se você recebe alguém na tua casa, ele ataca as pessoas. Então, qual é a solução mais rápida e mais barata para resolver esse comportamento? Bom, compremos uma fucinera, colocamos a fucineria no cachorro, mudamos o comportamento. E a pergunta que eu faço para as pessoas é: o cachorro morde a los que vêm a visitar a minha casa? Não, mas ele morre de vontade de morder. Exato. Porque é uma frustração assegurada. Sim. Pensar que você pode mudar um comportamento quando na realidade esse comportamento responde a uma natureza. Exato. Então, se queremos mudar o comportamento, precisamos primeiro entender qual é a fonte. Deus falou com a gente, acho que é pra gente viver a castidade. Uau! E aí a gente, então vamos viver a castidade. Só que a gente sentou na Era dois cama, garotos. sentou na cama e falou assim: a gente não vai conseguir viver isso. Não, a gente vai. Aí ficava nesse, a gente não vai. Não, vamos um dia de cada vez. E aí foi um dia de cada vez. Então vejo que Deus foi sustentando a gente cada dia. Então, quando eu tava fraco, ele tava forte. Quando ele tava fraco, eu tava forte. Para que um relacionamento tenha sentido, a pessoa precisa saber qual é essa missão Sim. que Deus espera que essa pessoa possa desenvolver na terra. Uma vez que eu sei a missão, então eu preciso uma companheira idônea para que juntos possamos desenvolver essa missão. Então eu acredito que o ponto de um relacionamento para ter propósito está em primeiro em conhecer primeiro qual é a missão, como você falou, quem sou, que sou completo em Deus, que não estou buscando uma pessoa para que me complete, sino que por causa de que sou completo, não estou buscando uma pessoa para que me faça feliz, sino eu já sou feliz, e porque sou feliz posso me relacionar com outra pessoa feliz, senão são dois infelizes tentando ser felizes, é uma loucura. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estamos mais uma vez aqui em um episódio de Instrumento de Justiça. Estamos tan felices por todo lo que estamos viviendo en esta mesa a donde hemos recibido tantos convidados tan especiales, amigos, irmãos y profesionales de alta cualidad en las esferas donde ellos se movimentan. Y hoy no podía ser diferente. Hoy está connosco un casal que tiene tantas cosas para nos contar, hacen parte de una nueva generación de casales jóvenes que están literalmente viviendo una experiencia tan especial, tanto en la parte profesional cuanto en la área espiritual. Y por eso, en este episodio, quiero presentar para vocês aquí a meus amigos, que voy a pedir para eles mismos a presentar. Por favor. Prazer, meu nome é Guilherme May, será uma honra estar aqui, tá? Obrigado por esse momento. Cara, eu costumo dizer que eu sou um cearense, né? Eu vim de Ceará, então sou um nordestino, que sempre teve uma chama, um fogo de crescer, de criar algo, e parece que foi instalado dentro de mim uma cultura de ver a vida diferente. Então eu olhava a minha criação, olhava como meus pais viviam, meus amigos, a realidade em si, e parecia que tinha algo dentro de mim que falava: você pode mais, dá pra fazer mais, dá pra ser diferente, não é assim como eles falam. E sempre na mesa de família, comidas, assim, eu tinha esse sentimento, sabe? E eu não fazia ideia que era o Espírito Santo desde aquele momento, quando eu era pequeno. Mas hoje eu sou casado com a Bia, o meu amor. A gente tem 2 negócios, tem um negócio de agência para infoprodutores, e a gente tem um também que a Bia é mentora de casal. Uau, e é isso, tô aqui em Alphaville fazem 5 anos já, e feliz com isso. Que joia!
Vamos a escuchar un poquito a Bia, vamos a conocer la voz da Bia, ¿sí? Primeiro, muito obrigada pelo convite. A gente está muito honrados, muito gratos de estarmos aqui. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou casada com o Guilherme, sou filha amada de Deus. Eu realmente me sinto muito, muito amada, muito querida. Sou mentora de mulheres solteiras que buscam um relacionamento saudável, mas que cresceram em lares conturbados, difíceis, disfuncionais. E hoje são mulheres adultas, mas que carregam crenças, traumas, bloqueios e não conseguem ter um relacionamento saudável. Então, sou mentora dessas mulheres. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Wow, bueno, hoy entonces se preparen porque vamos a vivir un episodio muy interesante sobre transformación, porque esa es la pauta de este episodio de Instrumento de Justicia, sobre transformación, sobre aquello que de alguna manera cuando el Señor se atravesa en nuestra vida y no solamente muda nuestra vida, sino también muda toda la esfera donde nos actuamos, ¿no? Porque el Instrumento de Justicia, él tiene como objetivo poder de alguna manera mostrar para las personas que asisten a estos episodios que el Evangelio, él trascende la esfera de la iglesia y que el Evangelio, él puede impactar en todas las esferas de la sociedad, tanto en la educación, en la salud, en la política, en la economía, en la tecnología, en las artes, esportes. Entonces nos hemos recibido personas que actúan en diferentes esferas y hoy nos sentimos muy felices por poder recibir vocês que trabajan no digital, vocês que también están trabajando en la esfera de la familia. Amém. Então hoje vamos a ter, com certeza, acredito, um tempo muito precioso de mesa. Eu quero começar fazendo uma pergunta para meus convidados, ¿sí? E a primeira pergunta que eu quero fazer é dentro de lo que eles viveram. Vocês que falam bastante sobre transformação verdadeira e não apenas mudança de comportamento. Y la pregunta que yo tengo es, ¿en qué momento vocês percibieron que Cristo no quería apenas ajustar alguna área de la vida de vocês, mas lo que él desejaba era construir una nueva identidad, una nueva naturaleza? ¿En qué momento vocês se dieron cuenta que no se trataba de mudar comportamentos? Quer começar? Tá, me vem três coisas, três momentos. Um primeiro momento foi quando aconteceu algo na minha família, algo muito forte que veio a mudar toda a estrutura da minha família. Então a minha mãe, ela teve câncer, ela passou por essa luta. A gente teve essa luta com ela durante um ano todo de 2016 e depois ela teve novamente. E aí nessa última vez ela faleceu com câncer. Aquele primeiro momento foi o momento em que eu cresci sendo um filho comportado, filho que estudava muito, então tinha passado na faculdade da minha cidade, tava com aquela vida que meu pai sonhava, que era escola, faculdade, um concurso público e pronto, era o sonho. Sim. E nesse momento, quando a minha mãe faleceu, eu me peguei meio sem paz, eu me peguei, nada faz sentido na minha vida, a minha mãe era a minha melhor amiga, e eu recorri a Deus. Eu lembro nitidamente hoje, eu tenho uma irmã. No dia que isso aconteceu, ela começou a gritar e culpando Deus. E eu olhava pro céu e eu falava assim, pai, eu só preciso de ti. E eu nem era convertido, nem sabia o que era ser cristão ou não, mas eu só conseguia recorrer a ele. Uau, e aquilo pra mim foi a primeira base, porque eu comprei a ideia de ter um concurso público, de ter, com 30 anos, ter um apartamento, casar, ia ser a vida e tá tudo bem. Então, nesse momento, eu me vi querendo trancar a faculdade, eu comecei a perguntar o que eu quero mesmo. E essas perguntas e esse olhar para dentro foi me levando para o mundo do empreendedorismo, depois me tirou de Fortaleza. Então, assim, um pouco do primeiro ponto desse spoiler, assim, foi esse momento mesmo. Quebrou tudo que eu sonhei pra minha vida, que na verdade nem foi eu, foram meus pais mesmo, meus tios que colocavam os sonhos dos filhos deles em mim. E eu fui aceitando, porque era o que eu conseguia pensar. E depois eu vi que Deus estava me puxando para um lugar mais próximo. E a partir desse momento foi quando eu achei mais paz, que eu realmente me reencontrei e a minha vida foi mudando completamente. Uau! Amém. Eu vejo que por muito tempo, assim, eu tentei, pela força dos meus braços, tentar mudar determinados comportamentos, determinadas
atitudes minhas, assim, só que eu entendi que não é, a gente não muda nenhum comportamento sem antes passar por uma transformação interna, né? Só que, como o Gui falou, eu cresci, assim, em uma família onde tava o futuro trilhado. Então, assim, o esperado era você terminar a faculdade, terminar o ensino médio e já ir para uma faculdade. Então, eu já entrei em uma faculdade, secretariado executivo bilíngue, mas, assim, só por obrigação. Desde o início, eu olhei a grade e falei, eu não me vejo essa pessoa, não me identifico, mas de todas as faculdades que eu olhei, é essa. E fui, me formei, só que eu sinto que desde sempre eu tentava fugir de alguma forma, eu não sabia do que, mas eu fugia. Então, assim, fiz a faculdade, terminei, assim que eu terminei, eu já me mudei para Buenos Aires para fazer outra faculdade. Antes dessa faculdade, eu tinha ido pra Alemanha. Então, assim, sempre fugindo das coisas. Só que eu não entendia que era uma fuga. Eu tentava buscar em alguma coisa que eu ainda não sabia o que eu tava tentando buscar e onde que eu ia buscar. Mas me sentia, acho que, incompleta, um vazio interno, e tentava sempre ir pra esses lugares, assim. Então, não é aqui, então vou pra outro lugar. Não é em outro lugar, e ficava, assim, nessa fuga interna. E chega uma hora que eu entendi que não é sobre onde eu vou, ou com quem eu estou, ou o que eu faço de fato, mas sim, né, realmente morrer para que Cristo possa nascer em mim e eu me sentir completa. Então, assim, não é sobre as coisas externas. Então, independente de onde eu fosse, no lugar mais lindo, se eu tava vazia por dentro, eu ia me sentir vazia de qualquer forma. Y es tan interesante isso, né? Porque a gente escuta muito a las pessoas querer resolver coisas de natureza con cosas externas. Por ejemplo, estoy esgotado mentalmente, me siento mal o estoy con un problema en casa. Listo, vamos de feria, que todo se va a resolver. Y no se resuelve. Você volta a la feria y está todo igual, Sim. cansado. Aham. Y siempre el ser humano procura mudanzas externas cuando la verdad y la mudanza que precisan es una mudanza interna, genuina, de raíz, verdadera, né? Eu lembro que eu sempre contava para las pessoas cuando eu ministraba, falaba acerca de que muchas veces las pessoas, tanto las esposas, los maridos, los pais, los filhos, siempre están esperando una mudanza de comportamiento. Sim. O filho espera que un día el pai tenga un comportamiento diferente, la esposa espera que el marido tenga un comportamiento diferente, el marido que la esposa, y así sucesivamente. Só que la mudanza de comportamiento, ela pode até acontecer por algunos momentos. Yo siempre cuento una historia de un cachorro que morde. Si você tem um cachorro que morde todo mundo, então você tem um problema, porque se você recibe alguém na tua casa, ele ataca as pessoas. Então, qual é a solução mais rápida e mais barata para resolver esse comportamento? Bom, compremos uma fucinera. Colocamos a fucinería no cachorro, mudamos el comportamiento. La pregunta que yo faço para las pessoas es, ¿o cachorro morde a los que ven a visitar a mi casa? No. Mas ele morre de vontade de morder. Exato. Sim. Esse é o problema. O problema é que quando o foco é o comportamento, as pessoas, por exemplo, né, el que é explosivo, él se comporta, es como la fucinera, no va a gritar nada, mas por dentro está odiando a la esposa, Exacto. está odiando a la persona que está de lado. Entonces, las personas muchas veces viven de alguna manera algo muy duro, porque es una frustración asegurada. Sim. Pensar que você puede mudar un comportamiento cuando en la realidad ese comportamiento responde a una naturaleza. Sim. Exato. Exato. Entonces, si queremos mudar el comportamiento, precisamos primero entender cuál es la fonte Isso. de esa naturaleza donde ese comportamiento se faz. Mas qué interesante poder ver dos jóvenes que vivieron en poco tiempo tantas cosas, como nos contaba Vía, moró en Buenos Aires, en mi ciudad natal, en Buenos Aires. Olha a ligação aí. Estudió medicina ahí en Buenos Aires, después en Alemania, o Gui también, saindo de Fortaleza. Y es tan legal te escuchar, Gui, porque a veces cuando las personas falan de Nordeste, ¿qué es lo primero que piensan? Asistencialismo, las personas que son más de vagar, que no quieren crecer, que quieren vivir de ayuda do Estado. Y de repente escuchar un joven que sobre todo reconoce
que es como un toque de Deus, né? Porque eso me llamó la atención, que você fala, no, yo siento que desde crianza Dios me tocó con eso porque Aham. yo era el inconformado de la familia, né? ¿Y qué se siente, né? Mi pregunta sería, ¿qué se siente estar en el holofote de tus tíos, primos, de la frustración de toda la familia y todo el mundo sintiendo que vos es o cara que tienen que dar conta de hacer lo que eles no consiguieron? ¿Cómo se vive así? Es muita pressão, né, Guajo, né? Então, foi falando isso e eu fui lembrando agora. A verdade é que é mesmo, é muita pressão. Es como que você vive con una torcida organizada É, diciendo, él va a mudar la historia de nuestra familia. Es como esa familia que son todos, vamos a decir, moran todos en un lugar muy simple, de mucha humildad y mucha pobreza, y de repente un menino joga mucha bola. Ahí toda la familia dice, cara, él va a ser jogador de fútbol, vamos a mudar todos de vida ahora, né? Então, eu sentia. Teve alguns momentos da minha vida, na verdade. Porque, é como eu falei, fui um filho educado, fui um filho que estudava, que obedecia. Então, eu cresci ouvindo dos meus pais, dos meus tios, que eu era um menino bom, inteligente, que ia ser aquilo. Só que eu ia no limite deles. E o que me incomodava era isso, era de pensar, não, mas por quê? Porque eu lembro que eu escutava muito, não, mas certas coisas só quem tem é quem é rico, você não é rico. Rico faz isso, você não é rico, você é pobre, então você faz outra coisa. Então tinha muito essa dicotomia, né? Isso aqui é pra você, isso aqui não é pra você. E aquilo entrava em mim meio que, por que não? E o que é que eu preciso fazer? É estudar mais, é fazer mais, é conhecer outra pessoa, é sair daqui, sei lá, ir pra outro lugar? Então tinha essa incomodação. Quando eu vim pra São Paulo, eu vim numa oportunidade de trabalhar como CLT mesmo. E já era uma coisa. Nossa, cheguei no meu pai, seguinte, sabe a faculdade que a gente sonhou? Vou trancar. Sabe o CLT de carteira assinada? Legal, vou sair. Vai fazer o quê? Não sei, aí vou empreender, recebi um convite, vou pra São Paulo, vou ver o que é que dá. Sou novo, então assim, eu vim com 22 anos. Uau. E eu vim nessa, eu lembro que ele me levou no aeroporto, ele emocionou e me abençoou. Eu vim nessa e trabalhei muito, suor muito também. Tinha muito isso do Nordeste. Eu sempre escutei também, até eu brinco que eu casei com a minha esposa do Sul, né? Que de extremo, né? Eu sempre escutei isso, não, porque se descer no mapa, as pessoas são mais inteligentes, podem mais, o nordestino não. Então eu cresci com isso, mas aquilo não entrava no meu peito, sabe? E eu lembro da sensação que quando eu escutava isso, eu pensava, não, pois eu vou fazer mais pra correr atrás desse atraso. Quando eu cheguei na sensação de, caramba, todo mundo aqui deve ser muito inteligente, deve trabalhar muito, eu devo ficar pra trás. E na verdade, não. Eu cheguei, eu acho que o que me dava essa energia era isso. Eu olhava pra trás e eu pensava, não posso vacilar, não posso errar. Quero honrar de onde eu vim, eu não tenho esse plano B, e aquilo me dava muita energia, sabe? Uau. E hoje eu vejo que onde Deus me coloca, Ele me coloca como um ponto de luz mesmo, sabe? De apontar a luz, apontar o caminho. Hoje minha irmã trabalha comigo, eu levei ela pro digital, então eu vejo a vida dela sendo mudada. Eu vejo meu pai me mandando vídeo de música de Deus, falando sobre Deus. Eu vejo a família da Bia também tava aqui esse final de semana, então eu vi como a mudança da nossa vida tá mudando a forma como eles veem também. Então é isso que eu oro. Pra ser bem sincero, eu nem sinto que é pressão. Eu acho que eu sinto que é um presente que Deus me dá, de às vezes nem precisar falar alto para chamar a atenção e apontar para ele, sabe? Y qué interesante, Gui, porque un instrumento de justicia hizo. Un instrumento de justicia no es solamente un crente que se congrega o que es un profesional, sino que vive una vida con una cultura que de alguna manera inspira a todos los que nos rodean. Porque uma pessoa que veio dos céus, con una cultura celestial, en un mundo caído, en un mundo de trevas, en un mundo donde las personas corren una carrera frenética sin saber para dónde ir, se supone que donde hay un nacido de nuevo Sim. que carrega una cultura celestial debería ser una inspiración, una fonte de inspiración para Amém. todos los que andan perto nosso, né? Debemos ser como un bálsamo en un camino, como pessoas indo en el desierto, morrendo de sede, y cuando nos encuentra una garrafa de agua gelada. Sim. Es como ese alivio, né? ¿Y cómo es eso que você faz via
de repente, do nada así, surge una mentora de mujeres solteras o mujeres que están procurando un relacionamiento, más que cuando se encuentran con vos comienza a entrar en la vida de esas mujeres y comienza a detectar que tienen un monchi de coisinhas que atrapallan, ¿eh? A veces esas mujeres deben llegar diciendo, no, no hay hombres, o los hombres son todos iguales, y de repente vos identifica que ellas tienen cosas que hacen con que esos relacionamientos se transformen en relacionamentos que não vão para frente ou que produzem muitos traumas, né? Exato. Eu vejo que em nenhum momento da minha vida eu planejei isso, ser uma mentora de relacionamentos, mas eu vejo que a vida me trouxe até aqui. Então, através dos meus relacionamentos, através das experiências que eu vi dentro de casa, do relacionamento dos meus pais, sempre foi muito difícil, assim, muito conturbado, muitas brigas, e eu vi que esse era o natural, assim, do meio onde eu vivia. As pessoas achavam que esse era o normal e que deveriam se conformar com esse tipo de relacionamento. Só que lá no fundo eu sabia que tinha algo a mais, que era possível ser, que ter um relacionamento pleno, saudável mesmo. Como o Gui falou, Deus, mas na hora eu não sabia, na época eu também não entendia, não sabia. Mas passei pelas minhas relações, então quando eu não tinha Deus, quando eu não sabia minha identidade, quando eu não sabia o meu propósito, eu entrei em relacionamentos por motivos errados, então foram relacionamentos mundanos, onde eu buscava às vezes na pessoa, eu esperava que a pessoa preenchesse um vazio que eu carregava, entrava em relacionamentos buscando coisas mais superficiais, não entendia que deveria ser pessoas alinhadas, pessoas em busca dos mesmos objetivos, o propósito do casamento, de família, não tinha nada disso, sabe? Então, antes de conhecer o Gui, eu tava em um relacionamento mais longo também. Terminei essa relação no mesmo momento ali que eu saí da faculdade, então eu tava num momento completamente perdida na minha vida, me sentindo vazia em todas as áreas da minha vida. E foi na pandemia, então eu comecei a acompanhar alguns cultos online. E é ali que eu comecei a sentir mais uma presença, a querer ler mais sobre a palavra, ouvir louvor. Então, vejo que foi nesse momento assim que eu comecei a despertar em relação a isso. Aí me batizei, conheci o Gui, e as coisas foram andando, assim, em Tá relação... vendo? Foi uma bênção, né? Foi uma benção na minha vida. Então, a vida foi me levando pra isso, sabe? Então, à medida que as pessoas viam a minha transformação, viram a mudança na minha vida mesmo, elas começaram a me pedir ajuda, a me pedir mentoria. Então, no início, eu dava minhas mentorias individuais. E eu fui vendo um certo padrão entre todas elas que eu conversava. Que era a falta de Deus, que era não se conhecer, que era ser vazia, não conhecer o seu propósito, não conhecer o seu valor. Então eram mulheres que, como eu lá no passado, buscavam relacionamentos pelos motivos errados, para se preencher por insegurança, por carência. E fui identificando esse padrão. E aí vem a questão de mentalidade, a questão das crenças, a questão de famílias. Então, todas elas cresceram em famílias disfuncionais em algum ponto, ou porque presenciaram dentro de casa, como eu presenciei, um relacionamento meio confuso, disfuncional em algum certo ponto, ou porque cresceu, às vezes, com uma falta paterna, uma falta materna. Então, por conta disso, ela cresce com crenças, às vezes, não é nem em relação a homens, de homem não presta, não existe homens bons no mundo, mas às vezes é em relação a elas. Eu não mereço ser amada, eu não sou boa o suficiente, nenhum homem vai me amar por quem eu sou, eu não tenho valor. E por ela ter essas crenças em relação a ela também acaba se diminuindo e buscando homens errados, aceitando coisas erradas. ¿Y cuál es que sería, vamos a decir, en este momento debe haber mucha gente escuchándonos esta mesa de podcast, y si ahora estiver una moza do otro lado que es soltera y ella siente que ella no se siente, vamos a decir, amada, o no se siente digna de ser amada, digna de ser tratada bien, ¿cómo você podría ayudar a esa persona que está do otro lado? Fala nessa cámara y da un consejo para esa moza, como você daría en una mentoría a una persona que ella no se deja, porque eso que você falou es muy interesante, ¿no? Porque una cosa es que ella no encuentra un parceiro que ame y respeta a ella.
Mas lo que vos está diciendo es que hay parceros que aman, respetan y ellas no se sienten merecedoras de eso por causa de traumas, de bloqueos. ¿Y cómo podrías ayudar a una pessoa así? Só como um tips para que as pessoas conheçam um pouco de tu trabalho também. Antes de buscar essa pessoa, antes de buscar esse parceiro, você precisa se permitir ser transformada, você precisa se amar, você precisa entender o seu valor, você precisa entender de quem você é filha, né? Para que você foi criada, o propósito de Deus na sua vida, porque ninguém tá aqui por acaso, Deus tem um propósito lindo na vida de cada um, de cada uma, então não te conheço, mas eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, através da sua vida, e você precisa conhecer tudo isso, você precisa se conhecer primeiro entender esse seu valor para depois você buscar um relacionamento, porque você já vai estar cheia. Aí depois você busca alguém, não alguém para preencher um vazio que você não vai encontrar na outra pessoa. Então, Uau, que é que isso. interessante, né? Porque às vezes eu escuto que diz assim, ah, essa pessoa é minha meia laranja, né? E na verdade isso é tão antibíblico quando a gente vê isso, né? Porque quando eu vejo Adão, solzinho no jardim, Adán no estaba así tipo depresivo, ay, me siento mal, me siento solzinho, preciso una mulher. No, quien falou que no era bom que o homem esteja solzinho foi Deus. Aham. E a pergunta é por quê, né? A pergunta es porque eu creo así que para que un relacionamiento tenga sentido, a pessoa precisa saber cuál es esa misión Sim. que Dios espera que esa pessoa possa desenvolver en la terra. Una vez que usé la misión, entonces preciso una compañera idónea Uhum. para que juntos possamos desenvolver esa misión. Entonces yo acredito que el punto de un relacionamiento para ter propósito está en primero en conocer, primero, cuál es la misión, como você falou, quién soy, que soy completo en Deus, que no estoy buscando una pessoa para que me complete, sino que por causa de que soy completo, no estoy buscando una pessoa para que me faça feliz, sino yo ya soy feliz. Y porque soy feliz puedo me relacionar con otra pessoa feliz. Si no son dos infelices tentando de ser felices. Es una locura. ¿né? Y qué fuerte hizo. Y sabe una cosa, Bia, que me llama la atención, que você fala muito sobre las experiencias que você vivió. También ya sea con tus pais o tus relacionamientos. Y es interesante porque la palabra dice eso, ¿eh? Donde abundó el pecado, superabundó la gracia. O sea, Também. el lugar a donde tal vez você más tenga sufrido o más tenga de alguna manera apañado, es el lugar a donde Dios te da sabiduría, gracia, donde el Señor te da esa habilitación para poder ayudar a otros. Oye, qué interesante isso. Amém. Porque é exatamente isso, assim, até a gente conversando esses dias, esse final de semana que meus pais estavam aí, eu comentei com o Gui que eu vejo que Deus me protegeu de uma forma, assim, durante toda a minha vida, porque eu vejo que eu tenho 2 irmãos. E eles são mais bloqueados em relação a essas coisas. Então, eles lembram de histórias, de situações de brigas dos meus pais, ou, enfim, de situações ruins de dentro de casa, que eles lembram e eu não lembro. Então, assim, eu vejo que era realmente Deus me guardando, Deus cuidando ali para que certas coisas não entrassem em mim, sabe? Então, é um cuidado de Deus. Uau, que joia, que joia. Gui, e contanos um pouquinho acerca o que você faz hoje en la parte profesional. Y falanos no con tantas palabras técnicas para que todos podamos entender que significa tu negocio. Você falou que você trabalha en la área de marketing. E de que era mais, por favor? Marketing para infoprodutores. Mas se me permitir, deixa eu continuar no ponto dela. Por favor, claro. Falando, eu fui sentindo também. Sim, pode ficar. Que na verdade, até puxando para minha vida, um ano antes de conhecer a Bia, eu declarava sobre a minha vida que eu queria ser solteiro para sempre. E então eu já empreendia, eu já tinha um negócio, eu já morava em Alphaville, eu já considerava que a minha vida tinha fluído já, tinha separado daquilo que eu já tinha vivido lá no Nordeste, enfim. E eu falava, nossa, eu quero ser solteiro, porque é isso mesmo, não quero relacionamento, não gosto, não é pra mim, aquela coisa toda. E ela foi falando dessas mulheres, e eu era esse cara também, sabe? Eu era esse cara doído, porque com meus pais, no ano em que minha mãe teve o câncer, eu descobri que meu pai trairia minha mãe. Então, e meu pai pra mim sempre foi meu herói, assim, sabe?
E naquele momento destruiu muito a minha imagem do homem e de família. E eu via, minha mãe não trabalhava fora de casa, então eu via a dor dela, ela chorando todo dia, ela mal, ela triste, e aquilo mexeu muito comigo. E eu só tinha 16 anos, então eu tinha aquele desejo de eu vou te dar a melhor vida, mas eu não podia porque eu só era uma criança. E só que eu coloquei aquilo pra dentro de não querer relacionamento e eu continuei ainda mais por 10 anos falando isso. E no momento em que eu tive o ápice da minha vida profissional até 2022, eu tive diria que quase um burnout, aqui naquela época não tinha esse nome, né? Mas eu tive uma profunda tristeza mesmo em mim, logo no ápice do meu trabalho. E quando eu tive essa tristeza foi quando eu fiz um lançamento digital, eu vendi cursos na época como designer, aí eu voltei para Fortaleza para passar férias, e no lugar de conversar com a minha família, de ficar um tempo com os meus amigos, eu fui para festas, eu fui para balada, eu fui gastando dinheiro nessas coisas. Quando eu voltei para cá, eu voltei muito mal, e eu não sabia por quê. E aí foi quando eu me reconectei com Deus. E nessa volta de saber minha identidade, de conhecer profundamente o que é ter uma vida, qual a referência, qual é o certo. Nessa busca, eu fui lembrando, Deus foi me lembrando que eu queria casar. Que eu era uma criança que eu falava até pra minha irmã, nossa, eu quero casar, eu quero que minha esposa entre no altar e eu comece a chorar. Eu fui lembrando desse sonho, sabe? Wow. E lembrando também o motivo de eu não querer, porque eu ainda tinha essa mágoa com o meu pai, essa mágoa de um medo de repetir o que o meu pai fez, porque eu via minha mãe sofrendo, e enfim, várias outras dores também, porque eu também melhorei minha vida profissional, e só que a minha mãe tinha falecido, então eu nunca consegui dar a vida para ela melhor, mesmo conseguindo. Então eu sentia esse peso. E quando eu fui me reconectando com Deus, quando eu fui realmente entendendo a palavra, entendendo quem eu era, entendendo o relacionamento de Deus, entendendo o amor, entendendo tudo, aí eu fui escrevendo uma carta, eu quero minha esposa assim. Eu fui sonhando. Qué Isso legal. foi meses antes de eu conhecer a Bia. Então, eu gosto muito desse assunto porque é uma coisa que a gente vive muito juntos. Eu vejo nas nossas duas vidas como o nosso relacionamento ele impacta a nossa família, ele impacta as outras pessoas e é uma bênção mesmo, sabe? É como se de novo, sem a gente se esforçar, a gente é visto como referência nisso. E isso é muito legal, porque se tem uma coisa que me deixa triste, é ver gente que tem muito potencial, mas ela não consegue enxergar isso nela, e aí ela aceita qualquer coisa, seja no trabalho, seja no lado emocional, no lado amoroso, enfim. Wow. E voltando para outra pergunta, No, mas más eu acho tan interesante poder vocês expor de los dos lados, porque a veces as pessoas pensam que el trauma esse o de estar sozinhas de la mulher, mas se é, pega dos dois não. lados, né? Y cada pessoa carrega una historia, quiero o no, carrega una historia que lo va marcando. Lo que a mí me impresiona, que en Cristo, cuando la palabra del Señor dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que aquellos que están en Cristo son nueva criatura y que todas las cosas bellas pasaron y se hicieron todas novas. Y poder vivir eso nuevo de Uhum. Dios, poder de alguna manera permitir que la obra completa da cruz possa redimir o passado e possa agora lembrar-nos, mas já não sentir dores, já não Ah, sentir Sim. culpas, já não sentir aquelas raivas, sino simplesmente essa é minha história, sim. mas eu já não estou mais lá. Estoy viviendo lo que Dios tiene ahora para mí, estoy viviendo esto que Dios preparó para mí. Todo eso me formó, me fez uma pessoa, cooperou para que eu possa ser lo que Dios esperaba que eu seja hoje. Hoje, com certeza, vocês são muito mais antenados quando vêem um casal, Sim. fica muito de olho no trato, na forma, em como se comporta a mulher, o homem, porque são coisas que foram marcando vocês, né? E acredito que isso deve ajudar a muitas pessoas. A pergunta que eu te queria fazer, Gui, era um pouquinho acerca de toda esta transformação na vida pessoal que vocês vivieron, ¿eh? Tanto en las emociones, en el corazón, los relacionamientos, y sobre todo es como que Dios fue entrando en la vida de vocês y fue tomando una proporción cada vez mayor, más entendimiento. El evangelio deja de ser para vocês simplemente alguien que jogó un salvavidas en medio del mar que te estaba afogando, como aquel día cuando eras prácticamente una crianza, que tu mamá falece y de repente tu hermana está triste pensando que Dios no fez nada y vos de repente, Señor, este,
me ajude. Uhum. Só que hoje já não é mais esse Senhor me ajude. Hoje eu creio que vocês identificam a Deus desde outra dimensão. Hoje a visão que vocês têm de Deus é muito mais clara del propósito eterno de Deus, de aquilo que Deus quiere desenvolver a través de la vida de vocês. Então, esta transformação familiar, esta transformação de vida, como impacta en la parte profesional? Porque vocês já tinham negócio, vocês já trabalhavam, vocês já tinham empresa. Esta vinda de vía y el equipo ficar más forte. ¿Cómo impactó eso en tu empresa o en los negocios que vocês empreendem juntos? Show. Pra gente, mudou completamente, os dois. Então é legal, quando eu conheci a Bia tinha praticamente um mês de vida salarial aqui em Alphaville. Ela tava começando, ela veio na obediência de Deus, ela só tinha como ficar aqui durante um mês e teve fé que algo ia acontecer. Eu tava montando um negócio de design também, mas era, por exemplo, minha casa, no AP onde eu morava, tem um quarto que tinha um escritório. Então, pra quem gosta aí de computador, de microfone, eu tinha tudo isso. Mas na sala eu já não tinha sofá, não tinha nada. Eu só tinha móvel no escritório. Então, eu era esse cara solteiro que tava ali pelo trabalho. E quando a gente casou, juntou esse processo de conversão do nosso coração, ele foi muito no nosso casamento também. Então, eu tenho duas datas, que é a data que eu me batizei e a data que eu me converti. Quando eu me converti mesmo de coração, a gente já estava juntos. Que foi quando eu entendi mais profundo tudo que eu precisava mudar, o Jesus que eu precisava conhecer. Pode falar. Vamos fazer um parêntese, porque eu me lembrei de fazer-lhes uma pergunta que creo que é crucial para poder passar a la parte profissional de cheio. Vocês contam uma história que es prácticamente algo raro en los jóvenes en esta estación, donde vivimos, en la estación actual, la parte de la intimidad, la sexualidad, en el enamoro, las personas se conocen y esa misma noche están durmiendo juntos. Mas conta para la audiencia que de repente você se encontra viviendo sozinho, sin ninguém para te vigiar. Y de repente aparece una joven dentro de tu casa, durmiendo en tu casa, y cómo hacer para decir, y ainda enamorando, y ninguém que te controle, sin pastor por perto, sin líder, sin nada. ¿Y qué es lo que los lleva a vocês a decidir, nós queremos honrar a Deus con nuestros corpos? Tá bom. Essa história é porque a gente quando a gente começou esse processo da castidade, não foi nem com o pensamento de queremos honrar a Deus com os nossos corpos, né? A gente entrou assim mais porque quando eu fui morar com o Gui, a gente não tinha decidido que a gente ia viver a castidade. Só que nessa época tinha um GC na casa dele. E nesse dia que eu fui morar com ele, tinha o GC. E no dia do GC, teve uma palavra sobre castidade. Então, até o nosso padrinho de casamento falou, tô sentindo de falar sobre castidade, não sei porquê. E contou a experiência que ele teve com a esposa. E aí, o pessoal foi embora, né? A gente já tava esperando ficar sozinhos, mas aí o pessoal foi embora, a gente se olhou e... acho que Deus falou com a gente, acho que é pra gente viver a castidade. Uau! E aí a gente, então vamos viver a castidade. Só que a gente sentou na Era cama... dois garotos. Sentou na cama e falou assim... A gente não vai conseguir viver isso. Não, a gente vai. Aí ficava nesse. A gente não vai. Não, vamos um dia de cada vez. E aí foi um dia de cada vez. Então, vejo que Deus foi sustentando a gente cada dia. Então, quando eu tava fraca, ele tava forte. Quando ele tava fraco, eu tava forte. Não, mas vamos explicar um pouco a diferença. Pode falar. Vocês estavam morando num apartamento, não é que vocês eram dois enamorados que moravam numa cidade, outro em outra. Você morava na mesma casa, enamoravam, mas decidiram se guardar. Deixa eu contar esse contexto, assim, né? Porque eu já morava só. Então, no dia, eu ia ter um GC, no outro dia que eu já tinha uma célula, só que eu não era o líder. Vamos traduzir um GC para os que nos escutam. É um grupo de célula. Um grupo de célula em casa, um culto caseiro. E aí, quando a gente faz esse grupo de célula, normalmente tem um anfitrião, que é quem libera a casa, e tem o líder. Eu era o anfitrião, então era no meu apartamento, mas eu não era o líder. Conheci a Bia um mês só, era um mês. Só que ela batia exatamente as minhas orações, sabe? Era a garota da carta. E era mesmo, eu postava, porque eu produzia conteúdo já na época, e eu postava, minha morena tatuada.
Porque aí ela tem uma tatuagem pequena. E eu, como eu não vim de família cristã, tenho tatuagens. E eu queria isso. Eu queria, cara, alguém que é cristão, mas que não veio de berço, porque eu também tenho minhas coisas e a gente tem que crescer. Então era isso. Só que ela tava conversando com uma amiga nossa no telefone, resolvendo aonde elas iam morar. Porque tava acabando, de aluguel, assim, acabando onde eu tava hospedada e não ia ter como renovar. E a minha amiga me falou assim: pergunta pro Gui se tu consegue ficar aí um mês na casa dele até a gente morar juntas. Uau. Só que paralelo a isso, eu tava aqui num lado trabalhando e ela no telefone, eu não tava escutando. Só que eu tava trabalhando, aí eu escutei assim no coração: ela vai pedir pra morar aí e você vai aceitar. E eu Meu que Deus. trabalhando, eu não vou aceitar, não. Aí ela, tu vai sim. Então, tipo, eu tava conversando com o Espírito Santo e eu não queria, não vou, não. Isso aqui é o que eu conquistei, a minha liberdade, a minha morar só, enfim. Aí quando ela virou no telefone ainda, ela virou pra minha direção e sorriu assim, eu falei, nossa. Aí ela desligou, aí eu, pode, Deus falou comigo. Então, assim, a ideia era ela passar um mês comigo até ela achar outro apartamento. E nesse mesmo dia, no dia que ela foi, aí teve o GC, que a gente falou sobre castidade. Então a gente comprou essa guerra. Então, uma coisa que eu acho boa na gente, desde o início também, no nosso relacionamento, que a gente obedecia muito. E obedecia sem entender. Então, quando a Bia falou que não era o plano fazer castidade, porque a gente não entendia a profundidade disso. Mas Deus falou e a gente, vamos obedecer. Vamos aguentar? Não vamos, mas vamos fazer hoje. Então foi muito assim, hoje eu tava forte. Quando eu digo de estar forte hoje eu tô espiritual ali, né? Tô acreditando. E ela, não vou fazer, não quero, não é pra gente, não vou aguentar. E eu, não, palavra de Deus. No outro dia era eu. Eu lembro que teve dias que eu chorei de lágrimas. Eu falei, não aguento, não é isso. Só que a gente enjoava junto, a gente fazia várias coisas juntos. Então a gente viveu isso. E Deus foi crescendo na nossa vida, foi falando sobre as nossas finanças. A gente foi. É saboroso, viver a vida com Deus é saboroso, porque você vai sentindo cada vez mais, você vai ouvindo, você vai obedecendo. Yo siempre digo para los jóvenes que el enemigo, falamos del enemigo como las fuerzas demoníacas, podamos decir así, eles trabalham para aquecer el enamoro, para que haya fuego no enamoro, ¿no? Para que los jóvenes sientan atracción, tipos irresistível. Sim. Só que quando el enemigo consigue colocar ese fuego y você pasa las barreras que Dios estipula dentro del enamoro, ese mismo demonio que coloca fuego en el enamoro, después en el casamiento coloca hielo. Y você ve tantos casales frustrados, luego después cuando se casan, porque no pudieron disfrutar cada etapa como debía ser disfrutada. Porque el enamoro tiene muchas cosas para ser disfrutado. Y el sexo no es parte de esa estación. Entonces, en el amor hay muchas cosas para planear, hay cosas para soñar juntos, para desenvolver amizades, para desenvolver muchas otras cosas. Que luego en un casamiento es como que se agrega ese, ¿no? Esa parte que es tan importante para el casal, más que Dios la guardó para la comunión y para esa estación do casamento. Ahora, es muy interesante, ¿no? Porque cuando falamos de esto no es para que aquel que no tenga vivido esta experiencia se sienta culpado y tampoco se sienta maldizuado. Simplemente que yo acredito que los que viven esto de alguna manera terminan disfrutando de algo que otros no disfrutan. Sim. Y también no lo vamos a colocar como una recompensa futura, sino saber que Deus, Él honra a quien honra en sus palabras, a quien honra sus mandatos, porque como vocês falaram, vocês no entendían todo, mas vocês recibieron como una dirección de parte de Deus. Y eso fez toda la diferencia. Y yo acredito así, ¿no? Que cuando nos vamos a obedecer a Deus, a veces me preguntan las personas, apóstol, mas me conta cómo es la vida práctica no evangelio. ¿Qué es el evangelio en la vida práctica? Yo siempre digo así, oír y obedecer. Só eso. Eso es el evangelio. Deus fala y la gente obedece. ¿Y cómo acontece? Voy por la rúa, como una bala, pego papel y lo jogo. A vocecilla te dice, procura bajar ese papel. Junto. O sea, junta ese papel. Es tan bobo,
Mas esa misma voz es la que después te dice, pega tu asmal y va para África. Esa misma voz es la que te dice, você vai se casar con esa pessoa. Porque es la misma voz que ela vai te treinando en cosas bobas. Y si você no consigue obedecer esa voz en cosas tan simples, ¿cómo la gente va a obedecer esa voz cuando ven los verdaderos desafíos? Entonces es un treinamiento constante. Porque hoje Deus vai te pedir coisas que vocês juntos se van a lembrar así como se lembraba David, ¿eh? Porque la Biblia es tan clara cuando dice que David, cuando va a enfrentar a Golías y es subestimado por el rey Saúl, él le dice: eu lembro que cuando un urso venía a atacar una de las ovejas, Dios me daba fuerzas para ir y matar ese urso. Y cuando vi un león, Dios me daba fuerzas y yo mataba el león. Y no va a ser diferente con este incircunciso que está aquí blasfemando contra Deus, Golías. Entonces, es interesante porque vocês foram treinados para ouvir e obedecer, y yo acredito que los desafíos hoy son totalmente diferentes a los que enfrentaron en el enamoro, ya sea financiero, familiar, relacionado. Yo quería te preguntar ahora sí, para ir entrando ahora a un asunto muy importante también, que es la parte profesional. Y me gustaría que nos contes un poquinho lo que você faz y cómo tu vida transformada impacta hoje en tus negocios. Show. O que eu faço hoje, assim, um belo resumo, né? Eu comecei na área de design, então eu fazia todas as partes de arte, gráfica, sites, criativos, toda essa parte. Existe um movimento do mercado que se chama lançamento. Que lançamento é em forma rápida. Eu tenho muita audiência, ou seja, muito público que me assiste, seja no meu Instagram, YouTube, ou até em canal de mídia, televisão, por exemplo. Então, eu tenho essa muita audiência. Eu faço um evento, esse evento pode ser gratuito. Então, começou sendo gratuito. 3 dias de live sobre finanças. E vamos supor que eu sou um cara que sou um investidor muito famoso. Vou ter 3 dias de lives gratuitas, 2 são aulas, no terceiro eu vendo um curso, um treinamento. Então, vamos supor que esse treinamento vale R$1.000. Se 1.000 pessoas compram, então 1.000 vezes 1.000. Então, isso é um lançamento. Para isso, a gente precisa de site, de texto, de vários profissionais. Eu era um desses como designer. Então, eu montei minha empresa, eu montei meu posicionamento na base de design. Só que a diferença é que eu também criei audiência. Então, eu também criava conteúdo. Eu já gravei alguns podcasts na época para falar de design. Então, eu criei um certo público. Chegou um momento que foi 2022 que eu vendi um curso também. Então, eu lembro que foram 100 alunos e o curso era R$1.000. Então, assim, eu lancei e fiz R$100.000, mas eu ainda tinha uma empresa que era prestação de serviço. E aí foi esse ano que teve aquele vazio que eu comentei, que foi o meu ápice profissional e eu tive um vazio depois. Hoje, essas pessoas, tanto a Bia, por exemplo, a Bia é uma mentora de mulheres, mas ela produz conteúdo no Instagram. Ela tem um produto. Para que ela venda esse produto, ela precisa de pessoas que acompanhem ela. Essa construção de audiência é o que eu trabalho hoje. Então hoje eu tenho um escritório, tenho outros sócios e a gente faz essa construção de audiência para outras pessoas. Então você que é especialista, advogado, médico, pastor, que ensina algo na internet, a gente constrói essa audiência para vender um produto, uma mentoria, ou até mesmo ter mais audiência por ter mesmo, sabe? Por ter uma marca, chamar clientes para isso. Então eu trabalho com isso. Nos meus negócios, em relação à minha conversão, eu vejo que, e eu aprendendo muito isso com o IDJ também, eu vejo que é uma desculpa, sabe? Porque o meu trabalho hoje, ele me permite ir para algumas mesas, ir para alguns locais, e no final eu tô falando de Deus, eu tô falando da minha transformação. No final a pessoa pergunta, tá legal o que tu faz, mas e aí, qual a diferença? Eu falo, a diferença é que eu me converti. A diferença é que eu entendi que eu tenho um valor a mais, a diferença é que eu preciso entregar excelência, a diferença é que eu preciso buscar isso, e não para mim. Então, assim, até na primeira pergunta do podcast mesmo, que foi, você lembrou do Nordeste, você tá honrando, você tá sendo essa referência. Em um momento, eu me perdi nisso. Em um momento, eu cresci ego, eu achei que eu era muito bom, eu achei que tudo que eu tava vivendo era por causa que eu era esforçado, eu achava que eu era diferente. E quando eu entendi que isso era Deus, que tinha um motivo, que o que acontece na minha vida tem um motivo para agradá-lo, para fazer por ele, isso mudou completamente no meu trabalho. Então, às vezes eu sou levado para alguns locais para ser uma desculpa mesmo de falar do evangelho, de mostrar uma
o meu casamento, de mostrar uma realidade diferente. Então isso mudou muito pra gente, porque muitas vezes também a Bia mesmo, tem várias decisões que a gente toma no lado dela como mentora, que é, ó, trabalha menos, que Deus não tá te pedindo pra tu ficar exausto, não é sobre dinheiro, mas é sobre o que tu tá fazendo fazer com o coração. É sobre estar com as pessoas certas, estar no lugar certo. E isso, se a gente for levar pro lado empresarial, de metas, de plano, isso vai contra-intuitivo total, mas a gente vai, de novo, na obediência. E isso sempre, a conta fecha depois, né? Deus Gloria a Deus. Deus acelera a gente. Qué joya, qué joya. Amém. Y Bia, contanos un poquinho de tu parte también, la parte empresarial tuya, lo que você desenvolve, un poquillo más para que la audiencia también entienda cómo eso hoy se transformó para você en tu trabajo prácticamente, né? Sim. Como o Gui falou, né? Por muito tempo eu tive uma crença de esforço, de achar que as coisas realmente dependiam do meu esforço, do meu braço. Então, quanto mais eu fizer, mais eu vou ter de resultado. E por muito tempo a minha vida ela foi assim. Só que quando eu comecei a caminhar com Deus, primeiro teve o período ali que Deus fechou as portas profissionais para me trabalhar, para trabalhar o meu caráter, para me trabalhar realmente como mulher, porque eu tinha isso de competir muito com o Gui, de querer ser melhor que ele, de ser uma competição mesmo entre no nosso casamento, que vinha só da minha parte, da parte dele não. E quando a gente começou a ficar, quando a gente já tava casado? Não sei. Não, Já. enfim. Já. Deus fechou, assim, as portas profissionais pra mim. Eu fazia muito esforço pra vender, pra conseguir cliente e tudo mais. E Deus fechou as portas. E eu entendi que naquele momento ali era porque Deus queria me trabalhar. Porque se ele queria me colocar pra falar com mulheres, primeiro ele tinha que trabalhar isso em mim. Eu tinha que resolver isso em mim. Então foi um momento que eu parei de trabalhar. E aí tive aquele conflito entre mulher não fica no lar, né? Mulher, ela precisa ser submissa e ficar no lar e só fazer as coisas de casa e tudo mais. E aí tinha um conflito interno, porque eu sentia assim, não é isso que Deus quer de mim. Eu tenho potencial para mais coisas, eu sinto que Deus me chama para outras coisas, então fui para um extremo, depois fui para o outro. Quando eu resolvi isso dentro de mim, quando eu consegui realmente passar por esse meu processo, aí Deus começou a me devolver o lado profissional. Começou a abrir as portas para mim no profissional. E quando abriu, fluiu. E eu vejo que hoje é muito o que o Gui falou. Quando eu quero fazer mais pela força do meu braço, quando eu quero trabalhar muito, eu vejo que o resultado não é tão bom. E agora, quando eu descanso em Deus, eu entendo o que de fato eu preciso fazer. O que ele espera que eu faça, as prioridades na minha vida, que eu não troque as prioridades, que eu priorize cada coisa na sua devida ordem, as coisas fluem muito mais e eu vejo que eu trabalho muito menos. Wow. Mas tem, eu acho que um detalhe importante também disso tudo é que até essa área profissional a gente foi obedecendo em muitas partes também. Então, obedecia, seguia. Só que no momento em que a gente entendia o que precisava fazer naquela estação, a gente buscava mais conhecimento, se aprimorar de tudo. Então, por exemplo, a Bia falou, Deus foi me falando para trabalhar menos, mas também não era desorganizado. Era, por exemplo, no conteúdo, o que a gente consegue apostar que vai dar mais retorno do que ficar fazendo 1000 coisas. Não, é só isso, então vamos fazer. É só post estático de carrossel que tem essa frase. Beleza, vai ser esse padrão. E a gente insistia. Como é o vídeo que dá certo? O vídeo que dá certo é quando você senta nessa posição, é esse tipo de roupa. E o legal que foi, a gente foi identificando isso nela, e isso, um ano depois, virou o que eu faço hoje, que é identificar esses padrões, entende? Então é isso. É ouvir, mas quando a gente escuta, buscar excelência. Legal, que legal. Então Que tem legal. esse lado também. Que joya, mira. Eu queria fazer, já indo para nuestro fechamento deste episódio, eu queria fazer uma pergunta para vocês que às vezes faço para nossos convidados. Instrumento de Justiça es una plataforma donde profesionales se conectan y lo que nos más ensinamos en Instrumento de Justicia, no ensinamos sobre profesiones, porque ellos van a estudiar en una facultad, van a estudiar, se capacitan en algún lugar para ejecutar lo que eles ejecutan. Mas Instrumento de Justicia trabalha para que estos profesionales cristãos, eles possam de fato se transformar en Instrumento de Justicia. ¿Y qué hizo? Ser un Instrumento de Justicia es poder
entender que somos portadores de una vida, la vida de Dios. Cuando nós estábamos mortos sin el Señor en nuestra vida y lo aceptamos en nuestra vida, esa vida que Dios nos dio, la vida de su Hijo, nos trouxe a vida a nós. Y ahora el desafío es saber que la profesión que nos temos nos da acceso a un segmento de la sociedad. La Biblia dice, id por todo el mundo y pregad el Evangelio. Mas no podemos ir a 2000 años que la iglesia tenta pregar el Evangelio los domingos en un púlpito. Sim. Y nos damos cuenta que ya se pasaron 2000 años y ainda hay 7.6 mil povos no alcanzados. 7.600 povos no alcanzados en un mundo que nunca oyeron hablar de Jesús. Entonces nos damos cuenta que estamos un poco atrasados. Entonces la grande cuestión es preguntarnos, ¿será que el Evangelio era solo para ser expresado el domingo en una iglesia? ¿O el Evangelio podría ser expresado todos los días a través de la vida de hijos y filhas de Dios que expresen su naturaleza? Y dentro de esa pauta que Instrumento de Justicia trace para los profesionales, que cada profesional possa expresar Cristo en la esfera que trabaja, dentro de la esfera que vocês trabalham. Y voy a preguntar esto individualmente a cada uno, y me gustaría que lo puedan responder de la manera que vocês consigan. ¿Cómo expresarías a Cristo? ¿Cómo você expresa a Cristo en la esfera donde você actúa como productor, donde você actúa como designer, donde você actúa como una persona que hace lanzamientos? ¿Cómo Cristo se expresa a través de tu vida para tus clientes, por ejemplo? Amém, amém. Primeira coisa que me vem é a verdade. Eu acho que no mundo, principalmente em um mercado digital, é vendido muita mentira. Então são muitas promessas. Em 3 dias muda a sua vida. O cara tá 30 anos vivendo uma coisa só. Em 3 dias ele vai mudar a vida. Não vai. Então, assim, a primeira coisa eu acho que é a verdade. Então, a verdade ela liberta e a verdade ela é coerente com o seu coração. Então, quando você tá vendendo, quando você tá se posicionando, mostra, cara, é o seguinte, não vai ser em 3 dias, mas eu consigo dentro de tanto tempo, dentro da nossa metodologia, dentro das nossas conversas. Então, a primeira coisa é a verdade. Verdade com o seu cliente, verdade com o seu colaborador. Cara, também não é aqui em 3 meses que você vai estar com 3 vezes de salário. Calma, não é assim. É dessa forma, então acho que verdade, mostrar a luz mesmo. E uma coisa que pega muito meu coração é sobre excelência. Então eu também cresci, tinha pessoas da minha família que eram evangélicas, e eu sempre escutei, mas o evangélico, ele atrasa pagamento. Não, mas ele é evangélico, ele tem um trabalho ruim. Não contrata evangélico não, porque ele não vai querer cumprir. Então eu escutava coisas que, cara, não é o que a Bíblia fala. Uau. A Bíblia fala sobre excelência. Olha a história de José, a história de Daniel, olha a história de Davi, olha esses grandes homens, olha Jesus, o que ele ensina. Olha a energia de Paulo para pregar, sabe? Então, tem coisas que vêm com a excelência. E essa excelência vem com planejamento, com processos, vem com aprimoramento. Então, eu acho que quando você tem uma boa entrega, um bom produto e busca isso, você já também está expressando Deus. E outra coisa é não esconder. Tem pessoas também que, eu sou cristão em casa e na igreja. Aí eu vou pro trabalho, eu não sou. Não, eu não escondo, eu me posiciono mesmo. É Daniel em Babilônia, é isso. Eu tenho meu Deus, eu não vou fazer isso. Esse tipo de cliente, esse mercado, eu não vou atender. Mexe com coisas que furam meu propósito, não vou. Imposto tem que pagar. Vai doer, mas tem que pagar. Então são essas coisas que você vai aprendendo também e obedecendo. Então eu acho que é isso que eu posso aprimorar. Que joya, né? Porque você falou algo interessantíssimo. Porque o mercado existe de 2 fontes. Uma fonte é Adão, é o homem caído que vive para si, e ele também faz tu trabalho. Só que ele lo faz só pensando nele. Exato. Se beneficiar ele, não Pronto. importa quem chorar, quem doer. Porque existem pessoas aqui em Alphaville que fazem lançamentos y personas gastan fortuna para poder adquirir su mentoría, todo, y a veces es una furada, y la persona sabe que esa persona con el potencial que tiene nunca va a mudar. Hay gente que você sabe que va a ir, lo mejor que você puede hacer con esa persona es decir, olha querido, eu gosto muito de você, guarda tu dinheiro, vá a tu trabalho segunda-feira, bate cartão lá que você vai ser o cara melhor funcionário dessa empresa. Mas você não tem perfil para esto, a menos que você seja consciente de que para dar uma virada na tua vida vai demorar 5 anos de você se preparar, se treinar e vai custar caro.
Isso. Porque a vezes se eu vendo um produto para essa pessoa vai e vende o carro, vende alguma coisa, faz um financiamento para comprar aquela mentoria e depois frustração, fica endividado, não acredita em ninguém, se sentiu estafado, roubado, É isso. com dívida. Então eu acho tão interessante poder falar sobre isso, sobre todo aqui estamos em uma cidade onde existem muitas promessas, Alphaville, a cidade das promessas, que tu vida vai mudar en un piscar de olhos, né? A través de aplicar processos, metodologias. Sim. Mas que bom poder ouvir isso de alguém que quiere expresar al Señor, que se considera un instrumento de justicia, un hombre que dice, da a César lo que es de César y da a Deus lo que es de Deus, cuidar tanto el cliente como las personas que trabajan con vocês, poder ser un hombre íntegro, ¿no? Íntegro significa que no tenemos dos pesas, somos una pesa única. Somos tanto en casa, somos en el trabajo, en la iglesia. Que joia, obrigado por compartir isso, creo que é muito importante. E para você, Bia, como que você aplica isso em tu dia a dia? Como expressas a Cristo através de lo que você desenvolve? Então, eu vejo que, através das redes sociais, com os conteúdos que a gente posta, a gente traz muita esperança para as meninas. Traz isso, esse lado de muita, realmente, de fé e de esperança. Só que quando eu vou para uma conversa individual com elas, antes delas entrarem na mentoria, entra muito essa parte que o apóstolo falou de ser sincero com a pessoa e falar, não, você consegue ser isso, mas se você quiser ser, você tem que saber que você vai ralar aí por 5 anos. Então, eu vejo que quando eu falo com elas, elas querem muito uma transformação rápida, querem uma pessoa boa, uma pessoa que faça ela feliz, uma pessoa que seja um cara provedor, um homem que seja um homem seguro, isso, aquilo. Então, elas têm ali a lista gigante de requisitos, só que elas já caíram em muitas furadas em relação a, me prometeram isso e não consegui. E, no final, eu sou muito sincera com elas. Então, você consegue isso? Consegue. Mas esse homem existe? Ele existe. Mas esse homem, ele busca uma determinada mulher. Então, você vai ter que se tornar essa mulher. E pra você se tornar essa mulher depois de 30 anos sendo assim, não vai ser em uma semana, não vai ser em um mês, você vai ter que passar por um processo. Quanto tempo esse processo vai levar? Não sei. Então, eu vejo que você tem que entrar no processo e ter uma decisão interna mesmo, de eu vou entrar aqui e eu só vou sair desse processo quando eu estiver vivendo o que Deus tem pra mim. Porque se vamos supor que o processo de alguma vai demorar 10 meses e ela desiste no 9º mês, ela vai sair mais frustrada, mais decepcionada e tudo isso. Então, assim, tem como, as promessas de Deus existem, você pode viver e ser completa naquilo que Deus tem pra você? Pode. Mas o seu processo é diferente do meu, que é diferente do dela, que Então, ter essa consciência de você vai ter que restaurar sua identidade, você vai ter que se aproximar de Deus, você vai ter que conhecer de fato quem você é, vai ter que obedecer, você vai ter que curar seus traumas, vai ter que voltar para sua essência feminina. Então, eu falo tudo que ela vai ter que fazer. Algumas se assustam, porque realmente querem só, tipo, uma diquinha, algo rápido. E outras entendem, não, eu tô disposta a passar por esse processo. E aí, elas mergulham com a gente. E aí, nos encontros que a gente tem com as mentoradas, eu vejo que aí é mais profundo ainda, porque elas vêm na gente, né? Então, né, ali a gente se abre mais a nossa vida, compartilha mais experiências, aprendizados que a gente teve durante o nosso relacionamento. Então, elas começam a ver, de fato, a profundidade do evangelho, o que é servir ao outro, o que é se submeter ao outro, o que é viver isso na prática, sabe? Porque algumas entram querendo um determinado relacionamento, mas elas não entendem que elas vão ter que ir lá profundo pra conseguir isso. Então, eu vejo que é por etapas. Então, assim, no Instagram, leva fé. Na call com elas, trago esse entendimento de realmente tem uma parte de responsabilidade que é sua e vai um processo longo aí pelo caminho. E quando tá nós dois na mentoria mesmo, daí realmente é um pouco mais profundo. É que tem encontros que a mentoria da Bia tem encontros só com ela e com nós dois. Então a gente, quando é nós dois, a gente fala muito sobre o relacionamento em si. Então é choro, é muita coisa boa também, porque mostra isso, né? Mostra esse lado que é possível também, sabe? Uau. Mas é isso, eu acho que os dois, se a gente pegar uma palavra, é verdade. Eu acho que ser coerente com o que faz, sabe? Que joia. E para finalizar, gostaria, Gui, que possas olhar para essa câmera e talvez poder dar un conselho a aqueles jovens que están queriendo comenzar un relacionamiento o aquele jovem que no tiene aquella herança, sabe? Aquele que sabe que tiene que ralar, que tiene que estudiar, que tiene que se esforzar y que possas darle un conselho a ese joven que por ahí piensa en decir, yo también quiero salir de mi casa, quiero tentar mi vida en otro lugar, quiero emprender
y que puedas ayudarlo. O sea, que vos puedas te dar un consejo. O sea, vamos a hacer así. Aham. Você tem 16 anos, Conselho pro Gui está, passado. está lá en Ceará assistindo um podcast e está escutando a Gui hoje. Nossa, E vou chorar. o que você falaria para aquele Gui de los 16 anos, lá chorando porque acabou de perder sua mãe? O que você falaria para esse menino hoje aqui, se ele podia te ouvir aí nessa câmera? Fala Não, para ele um pouquinho. não, forte. É, eu sei que você tá passando pelo momento mais difícil da sua vida. Eu sei que você praticamente perdeu a pessoa mais importante da sua vida, a pessoa que você conversava, que você contava, mas ela te ensinou o mais importante. Ela te ensinou a aproveitar as coisas mais simples, a ser uma pessoa boa e a correr atrás dos seus sonhos. Lembra? Lembra que ela falava que tudo que você quiser você pode conquistar e ir atrás? É só isso. Só isso. De tudo que você perder, não perca a presença de Deus, mas também não perca acreditar que é possível, acreditar que você pode mudar. Não existe isso de onde você nasceu, que se só certas pessoas podem viver tais coisas. Não, você pode, basta você crer, basta você alimentar a sua fé, basta você aprender quem é Deus, quem é Jesus, conhecê-lo mais, correr atrás disso. Vai vir sim problemas, vai vir sim aflições, mas não desacredite, não desanime, continua. Se hoje tá difícil, dorme, amanhã levanta, faz de novo, faz mais. Eu acredito nisso, eu acredito nisso. Quem tem fome, que tem uma vontade de fazer mais e melhor, consegue realizar os seus sonhos, consegue construir coisas maiores. Então, saia de amizades que te puxam para baixo, não escute palavras e frases de pessoas que estão com sonhos frustrados, alimente a sua fé, sabe? E é isso, corra atrás dos seus sonhos. Se isso precisar sair da sua cidade, sair do seu lugar, sair dos seus relacionamentos, se reconstruir, faça. Não tenha medo, tenha coragem. E é isso. Que joia, Gui. Muito obrigado. Bia, e agora você, olhando para aquela moça que tal vez estava em teu quarto com medo, escutabas tal vez a tus pais, como você contaba, discutir, brigar, y esa inseguranza que produce en una crianza ver una mamá que grita con un pai que grita con mamá y que muchas veces se escucha la palabra divorcio y todo lo que eso impacta en la vida de una crianza que después acaba se reproduciendo cuando uno crece. O sea, ¿qué você le diría con lo que estás viviendo hoy en tu relacionamiento, en tu vida con Deus? O que você diria para aquela Bia de 15, 16 anos que tal vez escutava todas essas coisas e que de alguma maneira te trazia tanta insegurança? Eu diria que se você sente no seu coração que você pode viver algo a mais, que você quer um relacionamento diferente do que você tem visto dentro de casa, esse relacionamento ele tá disponível pra você. Se você sente isso, é porque muitas vezes você foi a escolhida da sua família pra romper esses padrões, romper esses ciclos. Não vai ser fácil. Muitas pessoas vão te olhar como estranha, vão achar que você tá sendo o patinho feio ali da família. Mas é um processo que vale a pena. Você vai olhar pra trás e vai agradecer por você ter feito tudo que você fez, por ter passado por todas as dificuldades, por ter sido obediente mesmo sem entender, por ter vivido a castidade, viva a castidade. É um momento de você realmente conhecer a pessoa, de você alinhar objetivos, valores, futuro, conhecer realmente profundamente um ao outro, e isso vai ser muito compensador na vida de vocês, no casamento. Então, não desista, vai valer muito, muito, muito a pena. E você, através do seu testemunho, através da sua vida, você vai poder ajudar outras mulheres e trazer esperança para mais mulheres que também desejam ter uma vida amorosa abençoada. Uau! Muito obrigado. Foi muito precioso poder ter vocês neste episódio, Amém. trazendo tanta esperança para tantas pessoas, mostrando que cuando el Señor se cruza nuestro camino y no tomamos la voz de Dios como una sugestión, sino como una dirección, como un mandamiento, como una orden. Entonces la voz de Dios se torna gobernante en nuestra vida y nos podemos vivir aquello que Dios fala. Y yo creo que me guardo esa palabra
dentro de este episodio, lo que más me guardo de vocês dois es nos ouvimos y obedecemos a Deus. Y creo que ese es el punto que un instrumento de justicia precisa desenvolver. No solamente ter bons planos, bons sonhos, muita vontade, sino aprender a oír a Deus y aprender a obedecerlo rápido. La Biblia dice que el hombre que es necio escuta la voz y continúa viviendo de la misma manera. Mas su hombre sabio, él cuando oye a palabra, él la coloca en práctica. Y acredito que esa es, vamos a decir, la pérola de este episodio. Poder decirle a todo mundo, vale la pena oír a Deus y vale la pena obedecerlo. Tá bom? Muito obrigado por estar conosco. E vocês que nos acompanharam hasta aqui, eu quero te animar. Se você está com vontade de mais, se tem um tempinho hoje para fazer uma maratona aí no YouTube, que assista el que está aqui embaixo. Já temos outro vídeo aqui para você poder assistir. E envia este para um monte de pessoas que você conhece, que estão buscando um relacionamento, que estão buscando empreender, que querem vivir uma transformação. Envia este link para alguém. Com certeza, muitas pessoas vão a ser muito tocadas y alineadas por Deus a través del testimonio de aquí de nuestros queridos Gui y Abia. Muito obrigado mais una vez por estar conosco y vocês, até o próximo episodio. Chao, chao, los esperamos.